Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Não queres sentir aquele desconforto? Não, eu tenho uma natureza previdente e, portanto, não quero ser assustado. Exato. É um pouco isso. Percebe? É um pouco isso. É válido. E muito menos quero ser assustado por um tipo que pega numa motosserra e corta um braço a alguém. Não. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que não mete medo a ninguém, acho eu, pelo menos. O único pânico, meus amigos, é perder um episódio que seja. Bem bonito este arranque. Mais uma vez, aqui reunidos, não se riam. Este programa é para meter medo, não é para rir. Aqui estão Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, bruxos ou quase bruxos das coisas da cultura popular, desta vez para uma conversa sobre terror. Para quem não reparou, esta é a semana de Halloween, ou Dia das Bruxas, ou Véspera de Todos os Santos, ou como quiserem chamar, fica por vossa conta. Por aqui decidimos falar daquilo que de mais fantasmagórico há na pop, o terror, sobretudo no cinema, mas não só. Vocês vão ver. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, tu que és uma pessoa adulta. E culta. Já me está a meter medo. Quase sou tentado a chamar-te RTP2. Mas por acaso há uma questão que não estava no guião. Os adultos têm medo do terror. Não é uma coisa que é só para as crianças. Mas sabes que até com as crianças é muito engraçado, porque se quando pensares digo crianças, bem, sim, mais novos. Nós agora temos esta nova, quer dizer, temos já há algum tempo, mas cada vez de uma forma mais consistente, a moda do Halloween, né? Na escola, os miúdos vão tão mascarados como iam também no carnaval. E é verdade que... Ou mais às vezes. Pronto, e é muito interessante porque parece quase o lado, o cara e coroa, não é? Tu tens uma versão do carnaval que é assim mais, muitas vezes fofinha, e depois no Halloween os miúdos acabam por se mascarar daquilo que muitas vezes também os atormenta e portanto acho que... Dos seus próprios pesadelos. Dos seus próprios pesadelos, sim. E pronto, os meus sobrinhos gostam muito, acho que se entretêm muito com a coisa, não sei. Depois se calhar têm assim alguns sonhos menos agradáveis à noite, mas eles lá sabem. Não, eu perguntava-te isto porque... em princípio, quando somos adultos, não é? Ou a partir de certa idade, sabemos que, por exemplo, nos filmes é tudo a fingir. Não, mas temos outros medos. Eu acho que se calhar até temos mais medos. Se há coisa que o terror tem de extraordinário, sobretudo para quem não é fã do género, como eu. Vamos assumir aqui as coisas. Sim, mas do ponto de vista sociológico, antropológico, se quiseres, se calhar a valia mais interessante quando analisamos o terror é imaginar que desde os finais do século XIX até hoje, portanto, acompanhando, obviamente, desde os primórdios e os filmes antes dos talkies, não é? Ou seja, antes do próprio som, e o som é absolutamente decisivo depois na construção do cinema, em boa parte daquilo que são as fitas de terror. E muito para os filmes de terror, claro. Sim, mas a verdade é que se tu reparares bem, aquilo que nos mete medo enquanto coletivo foi evoluindo ao longo dos tempos, e portanto também aí o cinema de terror... mais ou menos sofisticado, mas em termos de conteúdo e em termos de objeto de tratamento, é um belo espelho daquilo que é o medo mais ali mais seminal da humanidade, pelo menos no último século, não é? Que é aquilo que nós temos uma referência que, enfim, existindo e mais próxima também de nós nestas últimas décadas. Portanto, nós chegar começamos. É curioso, quer dizer, o próprio arranque do cinema de forma assim estrondosa e mitológica é com um susto, não é? Aquela imagem do comboio entrar pela sala adentro. Exato. Que eu calculo que na altura tenha tido esse impacto para os espectadores de epá, que medo, isto é Halloween antes de tempo, não é? Aquilo era pior que o IMAX na altura. Completamente, pronto. E depois tiveste uma série de até adventos tecnológicos, que toda a gente se lembra certamente aqui da moda dos óculos 3D, não é? Nós íamos ao cinema, isso foi também uma febre e também ajudava muito aí as fitas Nunca de fui cor. fã. Pronto. E nós hoje cá temos o quê? Temos cataclismos climáticos, temos distopias sociais, políticas, portanto... eu acho sobretudo muito interessante quando olhamos para trás ver o que é que o cinema também é que dá um friso muito interessante e até muito
correto, muito, muito harmonioso daquilo que são as nossas desarmonias interiores, digamos assim, aquilo que nos tem inquietado ao longo dos tempos. Os nossos desarranjos. Sim, sim. Falar em desarranjos, Pedro Buxeri Mendes, eu queria saber o que é que achas sobre isto. O terror será um dos trunfos do streaming? É onde ele se dá melhor ou ainda será uma coisa muito de cinema? Pois é, não é fácil. Cada vez menos do cinema, porque cada vez menos as pessoas vão ao cinema. É valor absoluto, claro. Mas antes do streamer nós tínhamos o direct to video, não é? Sim. Filmes que iam diretamente. Que não passavam pela casa. Reanimator. Que não iam para o grande ecrã. Que iam eu lembro-me muito dos cassete, clubes de vídeo com imensos cartazes de filmes de terror que não passavam no cinema. Os streamers reagem, enfim, àquilo que tem sido mais visto, então vamos fazer mais porque a malta quer, não é? Tem este lado. Claro que há um delay, eles não conseguem fazer de um momento para o outro 40 filmes novos de terror, mas podem comprá-los, não é? Porque existe um mercado muito dinâmico nos Estados Unidos em que alguém está a produzir coisas e depois compra direitos para outras coisas e, portanto, é possível reunir-se com alguém que tem 50, 60 títulos de terror à mão que tu podes... Para comprar. Exato, que tu podes depois pôr no teu streamer. São filmes relativamente fáceis de fazer, certo? Porque basta teres um ambiente normal, não é? Um liceu, uns vizinhos, uma coisa qualquer, e depois introduzir um elemento normalmente sobrenatural, não é? Ou qualquer coisa que não tem... Ou sanguinário. Sim, mas não é, ou seja, um filme de serial killers não é um filme de terror, não é? Tem que ser um tipo que é um fantasma, um espectro ou um extraterrestre. É interessante porque, por exemplo, aquelas séries que vemos de true crime, às vezes não me parece que se aproxime de uma coisa de terror. A linguagem, alguma linguagem gráfica e de som pisca o olho aos filmes de terror. Mas nos filmes de terror existe, tanto quanto eu me apercebo, digamos assim, existe um elemento que transcende o que é verídico, não é? O que é... Até de enigma, não é? Exato. Porque imagina, tu podes saber que há um serial killer à solta. Aquilo mete medo, mas tu sabes que ele existe e que te pode atacar. E há ali depois, de facto, essa componente mais enigmática. E tem umas máscaras, ou tem enfim, ou é um impostor qualquer, e afasta-se um pouco dos chamados policiais, não é? Nós dizíamos... Depois passou a haver uma palavra, que é a palavra thriller, não é? Como o filme Seven, por exemplo. Exato. Aliás, antes de começarmos o programa, discutíamos se filmes como O Silêncio dos Inocentes é um filme de terror ou não. Que é um thriller, na verdade, mas depois o Bruno lembrou aí bem que em algumas listas aparece como filme de terror. Eu, que adorei o filme Silêncio dos Inocentes e que revi recentemente, jamais me passaria pela cabeça dizer que aquele é um filme de terror. Mas depois de ouvir o Bruno há 10 minutos, penso, de facto ele tem um ponto, não é? Até porque tu não vês filmes de terror. Não, acho que nunca vi nenhum, acho eu. Assim, sim, nenhum. Desses, tipo Só e não sei o quê. Mas é porque tens medo? Não, é porque... Não queres sentir aquele desconforto? Não, eu tenho uma natureza previdente e, portanto, não quero ser assustado. Exato. É um pouco isso. Percebe? É um pouco isso. É válido. E muito menos quero ser assustado por um tipo que pega numa motosserra e corta um braço a alguém. Não... Mas o interessante é como é que chegas à parte em que o tipo... Isso eu gosto. Como é que chega... Claro. A antecipação. Eu veria filmes de terror higienizados dessas cenas. Isso veria, sim. Claro. E alguns na verdade, nem tens de mostrar. Eu lembro do filme Misery. Que são os piores, ou Bruno? Às vezes são os piores. Vocês lembram-se do filme Misery com a Kathy Bates e o James Caan, não é? Sim. Que ela prende, é uma fã que prende um escritor à cama, pronto. E depois há uma cena horrível em que ela com um martelo lhe parte os tornozelos. Ou uma coisa e que no livro é diferente, a cena é diferente, que ela amputa-lhe mesmo o pé. Ingênuo como eu era, agora que eu sou menos, eu não estava à espera de uma cena desse tipo. E fiquei nunca mais revi o filme, nem vou rever, não quero passar pela experiência desagradável. Não tem a ver com medo, tem mais a ver com repugnância, repulsa. Também não quero ver vomitado no chão, não é? A emoção é mais parecida com isso do que com o medo. Não tenho medo nenhum, porque, enfim, eu distingo a realidade da ficção. Até ver. Também não podes cheirar à noite, não é? Não queres ver vomitado no chão. Não é? Exato, em determinadas zonas não convém. Bruno Vieira Amaral,
Talvez sejas aqui o maior fã, pelo menos aqui neste estúdio de filmes de terror. Parece que sim. Ou Mesmo assim não gosta muito. Mesmo assim não gosta, mas por compromissos familiares tens que ver mais que os outros. Sim, agora sim. Mas gosto, não gosto de todos os filmes, como é óbvio. O valor dos filmes de terror também é muito desigual. Claro. Não gosto de todos da mesma forma, mas gosto muito de filmes. Mas já lá vamos aos filmes propriamente ditos. A questão é, tu e bem, como és um tipo informado, enviaste uns links para a rapaziada de imprensa especializada sobre abordagens atuais ao que se passa no cinema de terror. E aparece muito a expressão novo cinema de terror, não é? E novos realizadores. E eu pergunto, o terror não é daquelas coisas mais clássicas e que pode ser mais tradicional e conservador, porque aquilo que mete medo, mete sempre medo. O que é este novo cinema de terror? Mete medo de maneiras diferentes. Há medos novos, por exemplo, o medo da destruição nuclear. Okay. São medos coletivos, um medo de um colapso económico, um medo de uma pandemia. Exatamente. E são medos novos. Anda muita gente agora com medo de um novo apagão, por exemplo. Sim, os serial killers, e já há filmes sobre apagões. Séries também. O serial killer enquanto elemento determinante da cultura pop, da cultura, claro, no sentido lato, na cultura pop, é um fenómeno relativamente recente. Começa no cinema e se começa de forma mais vincada ali a partir dos anos 80, depois tem uma explosão após o Silêncio dos Inocentes, em que surgem uma série de filmes que vão buscar muito à realidade, ou seja, tens o auge dos serial killers na sociedade norte-americana nos anos 60, 70 e 80 e depois tens esse auge reproduzido e esse medo amplificado no cinema. E esses medos vão mudando. Pois há medos primordiais, que são de qualquer época. O medo do escuro, o medo do desconhecido, Cobras, o medo dos monstros, certos medos, certas fobias. O sobrenatural, em parte, também. O sobrenatural. E é isso que me agrada mais, e agora ainda só para responder à tua questão. Isso vai sendo trabalhado de formas diferentes e agora pode-se dizer que há uma nova geração de realizadores, como por exemplo o Jordan Peele ou o Ari Aster, que têm dado feito uma nova abordagem ao cinema de terror. Mas o cinema de terror existe praticamente desde o início do cinema. O Méliès fazia isso. Tem uma coisa de 3 minutos que é supostamente o considerado o primeiro filme de terror, que é uma coisa com um diabo, assim, uma coisa... E depois tinhas no sistema de estúdios norte-americano, e antes disso, no expressionismo alemão, no Nosferatu, mas tens no sistema de estúdios norte-americano os filmes dos monstros, dos lobisomens, dos Dráculas, e isso é logo desde o início. E depois tens momentos em que o cinema de terror parece florescer e parece prosperar num determinado ambiente, até social, coletivo, e depois tens momentos em que aquilo parece que a fórmula se esgota e depois recupera-se novamente. Tivesse os slasher movies. Os anos 90 estavam muito no final dos anos 70 e depois há ali com o Scream já é ali uma para a nova geração já é meio meta. Humanos a assustarem humanos é relativamente recente, como o Bruno dizia. Tens aí todo um historial, não é? Muito dos monstros, da figura. Monstros, seres vindos do espaço e depois, claro, há aqui um grande potencial alegórico e metafórico nos filmes de terror. Os extraterrestres podem ser os comunistas. Tiveste agora um exemplo, aquele filme com o Michael B. Jordan, cujo nome eu não me lembro. Sinners, Weapons. Sinners. Não é Weapons? Não, é o Sinners. É o Sinners. É uma alegoria ao racismo. Não, e por exemplo, o Get Out. O Get Out lado ideológico, não é? Que se quer hoje se introduziu. O Get Out também. O Get Out, mas eu acho que o Get Out é o melhor filme do Jordan Peele, porque, claro que aquilo é uma reflexão sobre o racismo, mas vai tocar em medos muito primordiais e não está excessivamente intelectualizado. Porque há coisas, e tu falavas da questão do que nos mete medo, mete-nos sempre medo. Há aqui uma série de medos que são transversais quase a toda a sociedade. Por exemplo, o medo que tu tens que, afinal, a tua família não seja aquilo que parece ser, ou que os teus próximos, as pessoas que te oferecem segurança, sejam más.
os teus vizinhos, estou a lembrar-me da Semente do Diabo, que de repente os teus vizinhos, aquele núcleo ali à tua volta, podem ser Que pânico esse filme quando... adoradores de Satanás, e o teu marido pode estar envolvido nisso. Esses medos são primordiais. O medo de, e isto até vai podes recuar aos contos dos irmãos Grimm, que precisamente, eu estava a pensar nos miúdos, nós Visionários. somos uma Assustadores, geração são assustadores. não, que vem incubada no medo. E que às vezes é tão simples quanto isso. Tu escolheres o caminho, ires pelo caminho errado. Onde é que isso te vai dar? Esse medo, o medo de te perderes, o medo que um refúgio se venha a revelar uma armadilha. Portanto, há uma série de medos primordiais, mas que depois vão sendo atualizados e vão sendo revistos e vão sendo trabalhados de novas formas, até porque a tecnologia também vai evoluindo. As formas de narrar também são diferentes. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Era um animal de boxe, portanto, para ter boxe é para dar pancada. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. O Dr. Mário Soares quer fazer apelo ao medo. Episódio 5. Uma armadilha em direto. Não pode dar lições de autoridade democrática ou democracia a um homem como eu. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos aqui a falar de terror, entre o cinema, a TV, vamos ver até onde é que vamos, nesta que é a semana que supostamente mete mais medo. Vamos ver se mete ou não. Maria Ramos Silva, então e o terror em português? Estava eu a pensar, temos para aí tanta lenda. Opa. Temos por aí, É verdade. não é? Personagens e sítios e assombrações e não teríamos imenso... Temos indústria, não é? Falta-nos a indústria para pôr isto a trabalhar como deve ser. Falta-nos um pouco, porque de facto nós também falámos disso de certa forma na primeira parte, não é? É quando temos uma casa, e toda a gente sabe que os problemas normalmente começam em casa, não é? E os acidentes, e é verdade. A maior parte dos acidentes ocorre em casa. Mas fazer um filme de terror também sai mais barato. O que eu gostei foi da risada sincronizada destes... Quando disseste que os problemas começam em casa. Isto também, de facto, nós reconhecemos nestes dilemas. Pois é. E até no terror temos isso. Podemos ter ali, nem sair da mesma assoalhada. Sim. É uma coisa que sai mais baratinho. Mas bom, eu acho que nós temos imensos enredos. Temos, de facto, sobretudo aqui outro segmento, não é? A categoria dos casos de polícia. Nós também já falámos sobre isso. Que também daria, enfim, se calhar alguns são demasiado recentes e, portanto, iriam criar aqui algumas questões mais suscetíveis. Ia ser mais difícil. Mas a nossa história tem episódios absolutamente deliciosos. Não é? Imagina, tens um grupo numa sala, não é? Um grupo vasto numa sala. Já estou a gostar, ainda não sei o que é, já estou a gostar. Pronto, e depois, de repente, as pessoas sabem que vão ser escolhidas mais tarde ou mais cedo para fazerem o quê? Ou seja, aquilo vão saindo, vão conseguindo libertar-se, mas depois há um que vai ficar para o fim, só sobram 2, mas um sabe que vai ter a missão de ficar entalado numa porta. Não é? Isso é uma espécie de Squid Game à portuguesa. Entalado numa porta de um castelo qualquer, enquanto todos passam por cima, ele acaba esmagado. É o Martim Muniz no Squid Game. Imagina, não é? Imagina, o próprio... Está mesmo a pedi-las. Está mesmo a pedi-las. Olha, o próprio processo do Stavra, para quem tiver a oportunidade de ler ao detalhe aquilo tem, é um filme de terror autêntico. Ao nível de sanguinário. Não, e tem ricos, porque é uma coisa ótima para a Netflix. Já tem ricos antigos, ricos na altura, ricos e maus. Não, isso é um pleonasmo. Pronto. Se a Europa na altura ficou chocada, porque de facto estas pessoas não eram provavelmente os pobrezinhos que se andava a cata no meio da rua e a dar umas pauladas num beco qualquer, partiram-lhes os ossinhos. Portanto, eu acho que isto é capaz de ser, não faltar para enredo. Maria estava com um olhar... Não, porque é de facto perturbador. Nós às vezes pensamos que somos uns tipos porreiros, mas quando queremos fazer assim umas coisas diabólicas também conseguimos. Portanto,
Acho que podíamos ter muito material para a coisa. Pedro Buxeri Mendes, no início referimos aqui a questão do Halloween, isto tem um H, peço desculpa, Halloween em Portugal, e de que eu ia dizer quando eu era garoto, mas quando tu eras garoto, enfim, vai algum tempo antes, isto era coisa que não se celebrava, certo? Não existia, mas deixa-me só dizer uma coisa que há pouco, ou estamos com menos tempo na primeira parte, não é? Não, mas vamos embora. Que esta nova vaga de filmes de terror pode estar ligada a fenómenos como o Tinder e outras aplicações de encontros. Porque aparentemente é um tópico de conversa entre as pessoas quando se estão a conhecer por mensagem. Quer dizer, é melhor eu tentar discutir filmes de terror com um interesse romântico do que Fórmula 1 ou do que, claro, ou do que a Beyoncé ou não sei o quê. E porque permite a proximidade no cinema. Física. No cinema, ou seja, nós estamos a ver o filme juntos e o meu interesse romântico, hipotético, sente medo e agarra-se a mim achando que eu sou um cavaleiro. Neste caso serias tu. Já vê se não és tu que te agarras ao teu interesse romântico. Eu não vou ver filmes de... Ou seja, eu diria, olha, eu vou ficar aqui a ver lojas, vai ver o filme. Tu vai lá ver o filme de terror que eu fico aqui à tua espera. Exato. Bom, só para dizer isso. Sim, o Halloween não existia. A ficção americana estava cheia de mistérios para nós. Em primeiro lugar, os cacifes nas escolas. Nós não tínhamos cacifes nas escolas. Não sei se tiveste cacifes na escola. Eu não tive. Mas as escolas agora têm cacifes. Pois têm. Mas eu nunca tive cacifes na escola. Eu também não. Mas havia o pão por Deus. Ainda apanhaste essa Sim, fase, o beisebol. Nós nunca conseguimos aprender as regras. Sim. Os fundos universitários. Foste mexendo o trust fund do teu filho, que é uma coisa que havia muito na ficção americana. Não sei se lembram disso. E que nós em casa, nos anos 80, ficávamos, o que é que aquilo quer dizer? Não percebíamos o que aquilo quer dizer. Bem como carros sem mudanças, porque os carros eram todos automáticos nas séries americanas e os nossos tinham sempre mudanças. Agora já o Halloween, sobretudo aquela iconografia da abóbora, recortada sempre abóboras redondas, não é? As abóboras que eram perfeitas, de uma forma achatada. Não se percebia bem o que era aquilo, e era um tema muito recorrente em desenhos animados. Nos desenhos animados do Scooby-Doo havia sempre um episódio do Halloween. Sim, não havia, mas havia isto, o pão por Deus, como a Maria disse bem, que era um bocadinho loser, não é? Um bocadinho... Sim. Era a nossa versão da Wish. É isso, é os restos, ficámos com os restos. Mas hoje isto está transformado num fenómeno... Não, é que depois também é essa matriz judaico-cristã. Quer dizer, a data surge ali no... E há aqui um gol fácil para falar mal do capitalismo, não é? Porque se quiseres meter esse gol... Não vamos por aí. Não vamos por aí. Mas eu dou um pouco das tintas para o Halloween, não? Quer dizer, não seja eu até que me mascarar. Eu nunca... Já me mascarei. Eu nunca duvidei que tu estivesses nas tintas. Pedro, mas mascaravas de quê? Mascaravas de quê? Se pudesses ter assim não sei. Agora, uma máscara. Não sei. Eu digo depois do programa acabar, não vou ver isto ao microfone. Não sei mesmo. Mas são elaborados alguns... Elaboradíssimos, já elaborados. Não sei. Gostava de ser mais novo, obviamente, e aí ter a oportunidade de mascarar. Eu já me mascarei de... Queres enganar? Não ias mascarar-te no Halloween. Já me mascarei de jovem bruxeria. Exato. Devia ser pullover. Mascaraste porque diz lá. Cirurgião assassino e de Joker. Também que é Joker? Puseste uma bata do hospital. Não, compras. Com uma faca enfiada na cabeça. Estás a ver capitalismo? Ele comprou. Claro, óbvio. Vou fazer. Mas o Bruno não é contra o capitalismo. Não é do it yourself. Quer dizer, há limites. Não é do it yourself. Bruno, e os livros de terror? Metem medo? Não metem. Não. Eu vi logo. Ok. Não metem. Eu também não li assim tantos. Mas já leste livros? Já li do Stephen King também. Não mete medo, é diferente, não é? Aliás, aquilo que... Que livro é que leste do Stephen King? Li que foi adaptado... o Misery, o Shining. O Shining não assusta? O Dead Zone, não. Pronto. Não mas assusta. visto depois de ler... não assusta, acho o filme também não... Mas perturba. Há uma outra cena, sim, é mais perturbante. Mas às vezes há livros que a sugestão até consegue... Não sentires isso. Há alguns livros que... E ele diz, não. Pois já vi que eu lembro-me de ler um livro há muitos anos de um Arthur Machen, que é um livro que se chamava O Terror, precisamente, que eram os animais de repente começavam a atacar os humanos. Não saltas, não estás a ler. Ei, que susto! Espera aí, agora o cavalo esmagou. Faz lembrar aquele filme, o Pet Sematary, lembras-te? Sim, claro. E faz lembrar também o Birds. Também li o conto da Daphne du Maurier, que não tem nada a ver com
Não é a mesma coisa. Aliás, isso que eu estava a dizer. O terror é altamente cinematográfico. Está mesmo a pedi-las. Porque implica, para já, o escuro, tu estás, e a experiência do cinema. Por isso é que, ultimamente, eles têm feito essa análise ao mercado. Os filmes que têm tido melhores resultados de bilheteira, para além de super-heróis, de sequelas e não sei o quê, são os filmes de terror. Porque, até o movimento fugir, não é? Que é uma coisa... a experiência de estar no cinema, no escuro, e o filme de terror parece que nasceram um para o outro. E aquilo que o Pedro dizia é verdade. Levar, mais do que ires ver uma comédia romântica, se calhar levavas a tua namorada ou o teu namorado para ver um filme de terror. Lá está, porque a certa altura alguém ia ter de se agarrar. Vais faturar. Alguém, não é? Chega-te aqui para não teres medo. E, claro, há essa simbiose quase perfeita entre o terror, porque é muito visual. E o som também entra aqui. Um dos primeiros filmes que trata, o protagonista é um serial killer, que mata criancinhas, é o M, do Fritz Lang, que eu vi há muitos anos. Deve ter sido na Cinemateca, em que ele é identificado pelo assobio, o assassino, que só podias fazer quando já havia som. E isso é tremendamente perturbador. Se houve um assobio... Sempre que ouves aquele assobio, sabes que o assassino está por perto. Então vês umas crianças a brincar na rua, inocentemente, e essa é outra das questões também ainda posso falar, que é as coisas terríveis que a inocência esconde, e o medo de que por trás de uma fachada inocente haja algo terrível, seja uma criança que afinal é o anticristo, ou que é possuída pelo demónio. Estás a rir, mas isto não tem graça nenhuma, Pedro. Ou a mãe, ou o pai, o perigo, aquilo que eu já tinha falado, mas no M matou na versão portuguesa, há essa particularidade de repente estás a ver ali um ambiente quase idílico, as crianças a brincar, e ouves o assobio e sabes que o mal está perto. Ora bem. Portanto, como é que tu contas isto num livro? Sim. Fica difícil. No audiolivro, não sei se assobiam. Imaginar o Stephen King a assobiar. Eu agora tenho aqui duas perguntas que vou fazer a cada um de vocês. Talvez o Pedro tenha alguma dificuldade em responder, mas vamos em frente. Eu primeiro quero saber qual é o género de terror que mais vos apoquenta. Ou seja, se têm mesmo medo é do slasher, do tipo com um facalhão e que vai esventrar toda a gente. Se têm medo é do diabo no Exorcista. O que é que vos assusta mais? Maria Ramos Silva. A Maria agora parecia aquela aluna na aula de matemática. Deixa eu pensar rapidamente. Em que a gente pergunta qual é o limite da função. E ela, qual função? E ela estava a falar com o colega do lado. Não, é um pouco tudo. Eu estava a ouvir o Bruno e estavas a gostar. Estava a gostar, como sempre. Mas acho que é muito esta questão de... não é bem se tem mais sangue ou menos sangue. Eu, por exemplo, eu consigo engraçar... Gosto dos termos. Não tem a ver com essa medição, mas acho que é sobretudo esta... voltamos mais uma vez à raiz do terror, e esta decepção que nós sofremos em relação às nossas crenças mais básicas. E, por exemplo, uma coisa que me assusta muito, e não é preciso estarmos num filme de terror, é pensar que vai acontecer alguma coisa de mal a uma criança. Que vai morrer, os pais vão fazer alguma coisa. Aquilo é, para mim, uma coisa absolutamente atroz. Eu tenho dificuldades em ver. E, aliás, até vou sugerir uma série que me está a mexer um bocadinho com o estômago por causa disso, mas pronto. Talvez por isso haja tantos filmes de terror com crianças. Mas depois há aqui um lado muito também interessante que o Bruno falava, que é, num filme de terror, a criança também pode ser a protagonista do mal. É pior. E isso não é melhor nem pior. Quer dizer, é humano, não é? É profundamente humano. As crianças são um inferno às vezes. Só às vezes, Pedro. Mas bom, e que escondam coisas. Exato, quer dizer, o medo da transformação, quer dos pais, de figuras de autoridade e de segurança, em algo ameaçador, por um lado, e por outro, aquele momento em que tu deixas de reconhecer os teus filhos.
que mundo é que os teus filhos escondem? O que é que ocultam de ti? Precisamente. E são medos irracionais que estão dentro de nós e que são explorados pelos filmes de terror. Precisamente. E eu acho que para assustar mais, no meu caso, tem que ter um lado menos de artifício. Ou seja, por exemplo, eu olho hoje Quanto à mais distância. real... Sim, esta coisa mais despojada e mais, no fundo, mais Sim, humana sim, e mais, percebo. mais corriqueira, não é? Porque quando tu olhas hoje, por exemplo, para um Bela Lugosi, eu até não só simpatizo, como acho a imagem quase glamourosa, porque há ali uma estética, não é? Que fixa-te muito o tempo e aquela Se ele te convidasse personagem. para a bica, tu até ias. E eu não tinha medo. Claro, as belas t-shirts, pagavas. as belas t-shirts cool, Verdade. que se vendem naqueles bairros cool, com arroz. Por exemplo. Deixa-me só dizer uma coisa, que é um filme de terror é aparentemente um desafio fácil para os argumentistas. E eu sou muito atraído por premissas do tipo: os personagens são visitados por alguém que lhes vai dizer o dia em que vão morrer. Esse tipo de premissas, Certo. que quase sempre são muito mal resolvidas no final, não é? Era um sonho, Exato. acaba em fade out, pronto, ou não acaba, não é? Não sei se viram o filme na Netflix da Catherine Bigelow. Ainda não sobre vi. um ataque nuclear. Pronto, então não vou spoiler, como dizem os jovens, mas aquilo, há um ataque nuclear desconhecido aos Estados Unidos, e depois aquilo é sobre as reações das forças, etc. E depois o final é um final fácil, do ponto de vista do argumentista, porque não a pretexto de não dar uma resolução definitiva ao espectador, tem um final, como eu digo, coisa, não é? Pronto, e a maior parte dos Boa expressão. a maior parte dos filmes de terror ou de suspense tem finais coisa, não é? Não há uma explicação definitiva. Também porque, antigamente, havia sempre a expectativa da sequela, não é? Portanto, tu nunca sabes se o tipo morreu, nunca sabes se o assassino foi apanhado. Normalmente não morreu. Pronto, e isso torna os filmes de terror, pelo menos para um tipo como eu, que sou um intelectual, aborrecidos, ou seja, esta porcaria não vai acabar, se acaba sempre de uma forma ambígua, não escuso-me de me dedicar a ver. Mas para responder à tua pergunta, não tenho medo de nada na ficção, mas como te digo, a minha higiene faz com que eu não veja slasher movies, pessoas a cortar e a esfaquear e a Para quê, não é? amarretada. Qual é a necessidade? Enfim, não quero Percebo, ser... Estes filmes têm outro condimento, sobretudo se fores pensar no cinema, que é aquela coisa que também te ajuda a vender, não é? O filme, será que vais aguentar até ao fim, não é? Ou vais... Eu não vou aguentar, por isso que é bom começar. Pronto. Mas não sou superior a isso. Não quer ser, podendo ser poupado a isso, não quer ver. Certo, Claro. percebo. Bruno Vieira Amaral, faço a mesma pergunta e vou colar já a pergunta seguinte, que é, além do tipo de filme que mais te incomoda neste universo, que filme é que tu viste? Sobretudo, eu acho que isto, quando nós somos mais novos, fica-nos sempre marcado. Há ali um filme, uma cena que, pelo menos, durante um bom tempo, vais dormir mal por causa daquilo e aquilo marca-te para sempre. Muita coisa. Não, eu gosto de filmes de géneros dentro do terror muito diferentes. Desde aqueles com muito sangue. Mas aqui não é o gosto, é aqueles Vês que mais... facilmente esses? Vejo. O que mais te incomoda, o que mais te deixa... Agora, posso agora responder a isso dando exemplos de cenas que foram extremamente perturbadoras para mim. Eu vi, já falei aqui uma vez num dos nossos programas, e devo agradecer a um ouvinte que me enviou o DVD do Lobisomem Americano em Londres, que eu não via já há muito tempo. Eu vi isso quando era miúdo e foi horrível. E toda a gente fala, claro, da cena da transformação, mas há uma cena que até hoje me angustia, que é uma cena vista, ou grande parte da cena é vista em câmara subjetiva. Ora, estamos na perspectiva do ponto de vista do lobisomem, ora da vítima, e que é uma cena que se passa no metro em Londres, naqueles túneis do metro, aquela pessoa está a ser perseguida, ela de repente sente que há ali uma presença, não sabe o que é, e começa a fugir e até entra em pânico e começa a correr. E eu lembro de eu tinha 10 anos e vi essa cena, isso me meteu muito mais medo do que a cena da transformação. Por exemplo, o Exorcista, também que vi com a mesma idade, não sei se sabem, mas as cenas que levaram as pessoas a sair do cinema, algumas a vomitar, outras quase a desmaiar, não são as cenas da possessão demoníaca, mas são dos exames médicos que são feitos à miúda, nomeadamente depois de enfiarem numa agulha no pescoço para lhe tirarem, para lhe fazer o exame. Isso é que perturbou mais as pessoas. Mas há uma cena que até hoje me continua a perturbar,
que é quando ela aparece, há uma festa, há um ambiente muito social da mãe, que a mãe aqui é atriz e que está com os amigos, e a miúda aparece no meio da sala e faz xixi na carpete, no tapete. E de repente a sensação que aquelas personagens têm é que tu tens que é uma coisa terrível que está para acontecer, que ainda não aconteceu, mas que é sintoma de algo que está profundamente errado com aquela criança. E isso às vezes tem um efeito psicológico muito mais intenso do que uma cena de violência, de sangue. Maria Ramos Silva, para terminar, alguma cena, algum filme que dirias marcante? E vai surpreender muito Vamos Pedro a isso. Buxo Mendes, porque tem Gene Hackman. É lá! É verdade. Olha, é um filme de 72 originalmente, que eu terei visto mais tarde, calculo eu, ou de certeza que vi mais tarde, porque não era nascida nesta altura, que se chama A Aventura do Poseidon. E isto, lembras-te, Pedro? Isto é daquela era dos filmes de desastre. E tem o remake, não é? Depois também tem um remake. E eu lembro-me de ver isto na televisão e aquilo era uma Passar coisa... num navio, não é? Exatamente. Um barco, mais ricos, gente a passear de barco, e aquilo de repente há um tsunami ou algo que o valha, o barco fica gigante. Literalmente virado ao contrário e aquela gente depois tem que se safar. Claro. E quase ninguém se safa. Olha, deixa-me contar só uma experiência a propósito desse muito remake, rápido, do remake da Aventura do Poseidon, acho que é 2005, do Wolfgang Petersen. Eu trabalhava nos cinemas nessa altura e estava a ver a imagem da onda gigante e tive de sair da sala. Porque aquilo num ecrã gigante tiveste que apanhar ar. é horrível. Era horrível. Sério. Estás lá para cuidar das pessoas. Mas eu não aguentei. As pessoas que se lixem, pá. Cada um por si, meus amigos. Cada um por si veio aí a onda. Muito bem. No meu caso, rapidamente, é a cena do Dustin Hoffman no dentista, no Homem da Maratona, não é? É isso, não é? Julgo que sim. O Homem da Maratona, sim. Acho que é com a Laurence Olivier também. E é com o Dustin Hoffman que ele está a ser torturado na cadeira do dentista, não é? Assim. E portanto aqueles alicates... Sim. Que horror. Também não gostei da cena das cobras nos saltadores da Arca Perdida. Ficaste com tanto medo como o próprio Indiana Jones. Não gosto de cobras. Enfim, é um medo arcano, mas não gosto. É o que é, meu amigo. Cada um com o seu. Muito bem, final de mais um pop-up. Voltamos na segunda-feira em podcast com as sugestões da semana. Sigam-nos e não percam nenhum episódio. Até lá.